When old age shall this generation waste, thou wilt remain midst of other woe, than ours as friend to men, to who thou say'st, beauty is truth, truth beauty, that's all you know on earth, and all you need to know. Old on a Grecian Arm, by John Keats. Quando eu penso sobre a beleza do mundo, a beleza do conhecimento, a beleza da universidade, eu penso sobre a beleza da metáfora. Porque a metáfora é a essência do pensamento humano, que se diverte quando quer entender as coisas do mundo, seja o mundo humano ou o mundo natural. Falei divertir-se porque divertir é buscar novos caminhos, é propor diferente. Em outras palavras, a metáfora é um mecanismo cognitivo que faz mover a imaginação e o pensamento. E nessa capacidade de transpor sentidos, um transporte de sentidos, o que está em jogo é a nossa percepção sobre o mundo e a nossa capacidade de inventar e de imaginar, elaborando, reelaborando uma linguagem. Por isso, a ciência não pode recusar o pensamento metafórico. A ciência, a filosofia, as artes, o esporte não combinam, a universidade não combina com burocracia e tecnocracia. Ela tem que ser livre e o discurso metafórico, artístico, ele tem que estar em todas as áreas. Por isso, pode-se aproximar o procedimento do cientista com o do poeta. Em um encontro com o professor Sérgio Mascarenhas, um grande físico que infelizmente nos deixou, conversávamos sobre a integração do conhecimento. O professor ficou entusiasmado com uma proposta de trabalho que desejava levar filosofia e poesia, física, química e a biologia. Em relação à poesia, à física, vale lembrar, por exemplo, que Empédocles, na Grécia Antiga, era um filósofo da natureza que escrevia em versos, com metrificação. O mesmo procedimento tinha um Anaxímenes, Parmênides, um Heráclito, que pensava sobre o mundo físico e poético, sem perder de vista a metáfora. Em relação à metáfora, à poesia, à antiguidade, à ciência, a gente pode pensar no mito. O mito tem uma relação com ciência e pensamento. Por isso que o professor Sérgio Mascarenhas, nosso físico brasileiro, gostava muito da imagem do deus Jano, uma divindade romana, com um rosto duplo, e tão antigo quanto o mundo. É um deus que observa o Oriente e o Ocidente, tem dois rostos, duas faces, olhando o Oriente e o Ocidente, e preside os ambientes onde haja uma porta, metaforicamente. Por isso que janeiro é o primeiro mês, em homenagem a Jano, e preside aí a mudança temporal, espacial-temporal. Assim deve ser o cientista, como nos lembra o professor, que olha para o futuro, mas ao mesmo tempo para o passado. Assim é o artista, que aprende com os antigos, com os mestres, sem tirar os olhos do passado, mas ao mesmo tempo busca uma linguagem contemporânea sempre nova. O mito, pois, não deve ser tratado como um pensamento primitivo dos antigos, como ainda se ensinam nas escolas. O mito não existe como um substituto pela falta de ciência ou tecnologia. Ou seja, o mito não existe para cobrir um buraco do pensamento, alegando com preconceito que os antigos não tinham tecnologia e ciência suficientes para explicar os mistérios do mundo. Ao contrário, o mito tem uma relação íntima com o conhecimento e com a metáfora. Afinal, o mito, pois, é uma espécie de inteligência sobre o mundo. Brincando com as palavras da moda, não há nada mais inovador, interdisciplinar, transdisciplinar, competente, estratégico. Eu incluo também
o sentido poligráfico, multilinguístico, para além da língua inglesa, do que os mitos. Ou seja, os estudos sobre mito pode ser um modelo, né, em sua expressão a mais complexa, para tudo que seja o futuro da universidade, né, com departamentos e unidades trabalhando em conjuntos, né, sempre em diálogo. Afinal, o que é um mito? A palavra mitos está atrelada ao discurso, à fala, a palavra que narra uma história, uma enunciação. Para Aristóteles, mitos constitui a parte primeira e fundamental de uma tragédia, que compreende desde o texto literário até a composição musical, a melopoeia. Tal qual seria, uma comparação livre, a um libreto de ópera. O mitos, logo, é a parte essencialmente literária de uma tragédia, por exemplo. Por isso, o mito não deve ser confundido com religião. Pausanias, um geógrafo grego, criticava claramente quem tomasse como literal as encenações das tragédias, né, do teatro, transformando-as em crenças. Né. Diz o pensador que numerosas pessoas ignorantes de conhecimento histórico, né, desconhecem a história, falam muitas coisas que não são de fato verdadeiras, pois desde a infância acreditam em histórias ouvidas tanto nos coros quanto nas tragédias, né, nesse espaço teatral, crentes de que sejam reais. O desconhecimento da história, da arte e da filosofia e a ignorância de um modo geral, segundo o geógrafo grego, resultam em equívocos de toda a sorte, né, de toda a ordem sobre a compreensão do mundo, distantes da verdade. Então, o mito é o contrário disso, é o contrário desse pensamento primitivo, supostamente primitivo, de um pensamento que não tem ciência, não tem tecnologia, ou de um pensamento que é da ordem da crença. Não. O mito é a essência da arte. O mito, enquanto arte, poesia, é o contrário, é uma condição privilegiada do pensamento. Nossa percepção mítica não deixa de existir uma percepção metafórica e filosófica, né, sobre a constituição da natureza, a physis, e a conduta ético-ontológica ou existencial do ser, o ethos. Assim, podemos entender mitos enquanto uma invenção poética, né, o apogeu da metáfora. Nessa invenção artística, há muita verdade e revelação sobre as coisas do mundo, lembrando do desejo de Einstein de compreender os mistérios do mundo e refinar o pensamento do dia a dia. Ou seja, sobre esse assunto da beleza do mundo, da beleza da metáfora, da beleza da universidade, do conhecimento, da união entre o físico e o poeta, a gente considera, pode pensar, por excelência, no mito, enquanto metáfora e conhecimento, enquanto um saber amplo que abarca inúmeras áreas. Por isso, o discurso metafórico, artístico, filosófico, científico, inclui também o discurso, por assim dizer, corporal, em menção à importância dos esportes, né, dentro e fora da universidade, em sua expressão as mais belas possíveis, deve permear a universidade. Né. Esse discurso metafórico deve existir, deve ser respeitado e estar presente nas atividades fundamentais de ensino, pesquisa e extensão, aproximando os departamentos, né, aproximando as áreas, unindo o conhecimento, a fim de configurar a universidade de fato, e a universidade que se queira como a universidade do futuro.